Olá, meu nome é Ana Bárbara, faço o terceiro ano do ensino médio integrado ao técnico de mecatrônica na ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug. Neste vídeo, trarei a resolução de um exercício sobre sistemas de coordenadas, proposto pelo professor Francisco, na matéria de Tecnologia de Manufatura 3. Para a realização deste, é necessário determinar alguns conceitos prévios. Esse será o eixo X, o eixo horizontal, também conhecido como o eixo das abscissas. Ele irá determinar a largura da peça. Esse será o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, o eixo vertical. Irá determinar a altura da peça. Estes são os pontos que determinam e delimitam o formato da peça. Esses pontos serão os pontos usinados. Eles apresentam suas coordenadas nessas tabelas. Existe a tabela do sistema de coordenadas absoluta e do sistema de coordenadas incrementais. Bom, como funciona o sistema de coordenada absoluta? O sistema de coordenada absoluta, ele vai definir um ponto para sempre partir dele. A ferramenta sempre vai partir desse ponto fixo. E esse ponto, ele é conhecido como zero peça. E ele é representado por este símbolo. Neste exercício, o zero peça coincide com o ponto A. Por exemplo, eu quero chegar ao ponto C. Seria necessário comparar as coordenadas do ponto A com a do ponto C. Quanto eu preciso movimentar a ferramenta para sair do zero peça e chegar até o ponto C? É necessário movimentar-se 25 em X e 60 em Y. E logo, eu estaria com a minha ferramenta no ponto C. Agora, para se movimentar ao ponto D, por exemplo, seria necessário o quê? Movimentar-se 100 em X e 60 em Y. Logo, a minha ferramenta estaria exatamente em cima do ponto D. E assim sucessivamente. Agora, o sistema de coordenada incremental funciona de uma maneira diferente. O zero peça, que seria na coordenada absoluta o ponto fixo, ele não será mais fixo, ele vai se locomover. No sistema incremental, ele vai se locomover para o último ponto usinado. Ou seja, usinei o ponto B, agora eu preciso movimentar a minha ferramenta para o ponto C. O ponto que eu levaria como referência seria o ponto B, pois ele foi o último usinado, se tornaria o zero peça. Aí eu venho, usino o ponto C. Logo, ele vai ser o meu zero peça. E para locomover-se do ponto C até o D, seria necessário o quê? Movimentar-se quanto em X e quanto em Y. Em X, seria necessário movimentar-se o quê? 100 menos 25, porque 25 eu já tinha movimentado. Logo, eu teria que movimentar 75 em X. Em Y, não seria necessário movimentar-se, pois as duas apresentam a mesma coordenada em Y. Certo. Agora, vamos para a definição de todas as coordenadas. Começando pelo ponto A. Como ele foi o ponto onde foi iniciada a usinagem, ele possui suas coordenadas iguais a zero, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Agora, partindo do ponto zero peça para o ponto B, em X não é necessário movimentar-se, na verdade, pois o ponto onde se encontra o zero peça e o ponto B possuem a mesma coordenada em X. Agora, em Y, é necessário movimentar-se 30, pois o zero peça possui a coordenada 0, enquanto o ponto B possui a coordenada de 30, certo? Agora vamos para o ponto C. Partindo do zero peça para o ponto C, é necessário movimentar-se 25 no eixo X e é necessário movimentar-se 60 no eixo Y. Agora, partindo para o ponto D, é necessário movimentar-se em X 100 e em Y 60. Logo, eixo X
ponto D, 100, eixo Y, ponto D, 60. As afirmações apresentadas. Partindo para o ponto E. Bom, temos que o ponto E está localizado na coordenada 100, no eixo X, e no eixo Y, na coordenada 25. Logo, eixo X, ponto E, 100, eixo Y, ponto E, 25. Agora o ponto F. Ele se encontra na coordenada 70, no ponto X, no eixo X. E no eixo Y, ele encontra-se na mesma coordenada do zero peça. Logo, a sua coordenada é igual a 0. Agora, voltando para onde iniciamos a nossa usinagem, temos que o ponto A em X equivale a 0 e em Y também, pois foi onde iniciamos a nossa usinagem. Agora, partindo para o sistema de coordenada incremental, temos o quê? Para partir do ponto A, começando pelo ponto A. Bom, ele apresenta suas coordenadas em X e em Y iguais a 0, pois é o ponto onde iremos iniciar a nossa usinagem. Agora, como já foi usinado este ponto, ele se torna o nosso zero peça. Como já foi informado, o zero peça ele será determinado, ele será igual ao último ponto usinado, certo? Agora, partindo de A para B, temos que eles estão na mesma coordenada em X, logo, a ferramenta não precisa de nenhuma mudança no eixo X. Agora, no eixo Y, B se encontra na coordenada 30, então é necessário movimentar-se 30 em Y, no eixo Y, na verdade. Certo? Agora, o nosso ponto B, ele vai se tornar o nosso zero peça, certo? Agora, partindo do ponto B para o ponto C, o que é necessário? É necessário movimentar-se em X, 25, que é a diferença que os dois possuem. Como o ponto B em X ele se encontra na coordenada 0, 25 menos 0, 25 em X. Agora, em Y, o ponto C, ele se encontra na coordenada 60, enquanto o ponto B se encontrava na coordenada 30. Logo, 60 menos 30, a ferramenta deve andar 30 no eixo Y. Agora, o ponto C tornou-se o nosso zero peça. Partindo do ponto C para o ponto D, tem-se que é necessário andar para mudar-se, mudar-se para a coordenada 100 no eixo X, no eixo X. Certo? Logo, 100 menos 25, que era a coordenada do ponto C e também no nosso atual zero peça. Logo, 100 menos 25, temos que no eixo X, a ferramenta deve andar 75. Agora, no eixo Y, o nosso zero peça e o nosso ponto que estamos usinando, eles se encontram na mesma coordenada. Logo, a ferramenta não precisa andar nenhuma quantidade, certo? Agora, partindo do nosso novo zero peça, que agora vai ser o ponto D, pois foi o último usinado, partindo do zero peça D até o ponto E, é necessário o quê? No eixo X, não é necessário fazer nenhuma mudança, pois eles apresentam a mesma coordenada. Logo, o eixo X, ponto E, 0. Não vai andar nenhuma quantidade a ferramenta no eixo X. Agora, no eixo Y, o ponto D, ele se encontra na coordenada 60, enquanto o ponto E se encontra na coordenada 25. Logo, vamos fazer novamente a diferença. 25 menos 60, temos que menos 35. Por quê? Porque como a ferramenta ela está descendo, é necessário trocar o sinal. Para quê? Para que o sistema identifique
que a coordenada não vai subir, e sim descer. Não vai ser necessário que a ferramenta suba, e sim desça. Ela vai fazer o movimento contrário. Logo, o sinal também é contrário, para ela poder identificar isso. Esse sistema tem essa necessidade, certo? Agora, partindo do ponto E, que tornou-se o nosso novo 0 pés, para o ponto F. Qual a diferença eles possuem em X? Bom, o ponto E, que é o nosso 0 peças, tinha coordenada 100 e o ponto F tinha coordenada 70, certo? Logo, 70 menos 100, temos o mesmo caso que aquele. Aqui, ele também está voltando com a ferramenta, está fazendo o movimento contrário. Logo, o sinal é negativo. 70 menos 100, menos 30 em X, no ponto F, no eixo X, certo? Agora, veremos no eixo Y. O ponto E, ele se encontra na coordenada 25, enquanto o ponto F se encontra na coordenada 0. Logo, a peça, novamente, tem que fazer um movimento contrário. O sinal é negativo. Seria 0 menos 25, que seria menos 25. Agora, retornando para o ponto inicial, temos que em X, o F, ele se tornou nosso novo 0 peça. Para retornarmos para o ponto inicial, que no caso é o ponto A, é necessário voltarmos 70, certo? Porque o ponto A, no eixo X, ele equivale a 0. Logo, 0 menos 70, menos 70. E no eixo Y, eles se encontram na mesma coordenada. Então, não há nenhuma alteração. Bom, essa foi a minha explicação, a minha resolução deste exercício. E é isso.